Muito boa noite, muita paz a todos, que a luz do mais alto, que a paz de Deus, que o amor de Jesus possa estar sobre todos nós nesse instante, e que nós possamos receber da espiritualidade com corações abertos as bênçãos que nos são oferecidas pelo mais alto para o nosso refazimento, para o nosso fortalecimento, para o nosso discernimento, para que nós possamos assumir os nossos papéis perante a existência e caminhar, desenvolver, transformar aquilo que nós precisa ser transformado. Que Jesus nos ampare e que Deus nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Certa vez, Jesus, conversando com os discípulos, falava sobre a questão daquilo que nós percebemos, daquilo que nós somos capazes de perceber. E nessa ocasião, ele falava sobre a parábola do semeador, que diz que um semeador saiu a semear, que uma parte da semente caiu em terra não aproveitável, outra parte foi consumida pelos pássaros, outra parte caiu e o sol destruiu, outra parte caiu sobre os espinheiros, e uma parte acabou sendo aproveitada e dando frutos. Jesus termina essa parábola, inicia a parábola com uma expressão em que diz: aquele que tem ouvidos de ouvir, ouça. Encerra dizendo: quem tem olhos de ver, que veja. E nós nos perguntamos qual seria o objetivo de ouvidos, se não de ouvir, se não o objetivo de ouvir. Qual seria a função dos olhos, se não a função de ver? Porque nosso pensamento ainda é muito curto. Nós pensamos tão somente através dos sentidos da matéria. E achamos que Jesus referia-se à nossa capacidade de ouvir sons e de enxergar coisas. E Jesus, naquele instante, conversando com os apóstolos, nos provocava a necessidade de aprendermos a ver as coisas essenciais, a ver e ouvir as coisas essenciais. Aquelas coisas que não são passageiras, não são as coisas passageiras, não são as coisas transitórias. Eu recordo que Emmanuel, espírito orientador de Chico Xavier, responsável pela continuidade da doutrina espírita no Brasil, tem uma mensagem na qual ele diz que tudo aquilo que os olhos humanos veem ou já morreu ou está morrendo. E isso nos coloca da transitoriedade das coisas às quais nós damos realmente muita importância. Nós acabamos percebendo as coisas que são totalmente perecíveis e damos muita importância a essas coisas que são muito perecíveis. Ao passo que nós não enxergamos as coisas que são essenciais e não valorizamos as coisas que são essenciais. E o conjunto de ensinamentos de Jesus, o conjunto de ensinamentos do Evangelho, todo se coloca sobre coisas que são essenciais. Então, Jesus nos faz o convite para que nós tenhamos a capacidade de ver essas coisas que fazem parte da essência e de ouvir a essência das coisas também. E alguém, certa vez, teve a oportunidade de dizer, através de um de seus personagens, que o essencial é invisível aos olhos e que só se vê bem com o coração. Obviamente, quando falava Saint-Exupéry, através do Pequeno Príncipe, através de um dos personagens do livro O Pequeno Príncipe, de que só se vê bem com o coração, o autor não falava em ver com um órgão físico, porque também os órgãos físicos são perecíveis e são transitórios, mas falava da necessidade de entendermos que só se pode perceber o que é essencial através daquilo que em nós também é essencial.
E nós temos uma dificuldade muito grande de perceber essas coisas, porque nós sempre vemos as coisas do ponto de vista daquilo que nos parece ser e que fatalmente muitas vezes não é, né? Nós muitas vezes olhamos para nós julgando que nós somos aquilo que nós vemos. E nem tudo aquilo que eu sou é aquilo que eu sou, realmente. Nem tudo aquilo que eu amo é amor. Nem tudo aquilo que eu sofro é dor. E nem toda a fé traduz realmente a Deus. Nem tudo aquilo que eu sou é o que eu realmente sou, porque muitas vezes nós acreditamos que nós somos aquilo que a posição social, profissional, intelectual nos coloca. E nos colocamos como doutores, como portadores de certas ah, prerrogativas sociais que julgamos que seja aquilo que nos define e deixamos passar aquilo que é essencial. E lembramos também que certa vez um pensador francês teve a oportunidade de dizer que o mais triste destino do homem é morrer conhecido de todos e desconhecido de si mesmo. Porque muitas vezes nós somos conhecidos de toda uma sociedade, de todo um agrupamento, somos avaliados e às vezes até mesmo glorificados, somos entronizados por aquilo que as pessoas pensam ver em nós, pensam conhecer de nós. E o pior é que muitas vezes nós acreditamos que nós somos aquilo mesmo. E quando acabamos por retornar ao plano espiritual, extinta a vida física, extinta toda essa passagem terrena de vivência física na matéria, que nos deve servir de escola de aprimoramento, de campo de trabalho para fortalecimento, para enobrecimento, nós encontramos o fim disso e chegamos à vida verdadeira, que é a vida essencial, totalmente desconhecidos de nós mesmos. E não é pequeno o número de pessoas que partem desse mundo sem perceber o real objetivo da sua existência. Por que viveram? Por que existiram? Qual a finalidade de cada dia, de cada abrir de olhos, de cada ação, de cada contato, de cada relação? Qual o objetivo de tudo isso? Por vezes, as nossas existências acabam se tornando somas de dias, de noites, e nós não percebemos que o objetivo principal, primordial da nossa existência é o de nós descobrirmos quem realmente nós somos. O Livro dos Espíritos traz uma questão muito importante na sua parte que fala da lei da perfeição moral, da questão da perfeição moral. Quando Kardec pergunta a Santo Agostinho qual seria o meio mais eficaz que o homem tem de atingir a perfeição. E Santo Agostinho, na questão 919, responde com muita propriedade. Um sábio da antiguidade já falou disse: conhece-te a ti mesmo. Citando aquilo que encontrava-se, que Sócrates cita também, por haver encontrado nos portais do templo grego também, quando no umbral dizia: conhece, homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecereis todos os segredos do homem e do universo. O objetivo da existência, assim sendo, é o de nos conhecermos e de nos percebermos, de entendermos quem nós somos, para que nós possamos tomar posse de nós mesmos, aperfeiçoar todas as nossas virtudes e vencer todas as nossas mazelas, não quebrando mazelas,
não destruindo mazelas, não destruindo vícios, como se fôssemos hoje nos deitar de uma certa forma, dormir e amanhã acordar como se fôssemos outros seres. Não. A construção daquilo que nós somos se dá na transformação daquilo que nós temos em nós, daquilo que nós trazemos em nós como características. Porque os defeitos de hoje são as sementes das virtudes do amanhã, das nossas qualidades do amanhã. E Jesus nos faz esse convite, nos faz esse chamamento para que nós possamos nos conhecer a nós mesmos. Em uma determinada parte, ele nos diz do Evangelho, em uma determinada parte do Evangelho, ele nos diz da nossa imprudência quando nós observamos os erros dos outros e somos incapazes de perceber as nossas falhas, incapazes de perceber os nossos erros, nosso espaço de necessidade de transformação. Ele coloca isso como sendo o argueiro e a trave. E nos diz que nós, na maioria das vezes, conseguimos ver um argueiro, um cisco, no olho do nosso irmão. E não conseguimos ver a trave no nosso olho. Nós conseguimos ver um pequeno cisco no olho do nosso irmão, daquele que convive conosco, e não conseguimos ver a tranca enorme sobre os nossos olhos. E ele nos faz um convite. Hipócrita, retira primeiro a trave do teu olho e depois ajuda teu irmão a retirar o cisco do próprio olho. Jesus nos coloca assim, dessa necessidade que a vida nos impõe, de perceber em nós as nossas características que precisam ser percebidas. Todas as características. Porque nós precisamos perceber onde estão os nossos vícios e trabalhar na transformação desses vícios em virtudes. Precisamos também perceber as nossas virtudes, porque nós precisamos conhecer os nossos passos e o caminho de progresso que nós já percorremos e expandir também esse caminho de progresso. Porque nos diz a espiritualidade que aquilo que nós conhecemos como sendo perfeição no nosso mundo, muito longe ainda está de ser a perfeição. Por que nós colocamos isso? Pela questão das convivências. Porque muito comumente nós observamos aqueles que convivem conosco e somos capazes de perceber uma série de falhas, uma série de características negativas, de vícios, e somos capazes de apontar a cada um deles. Mas por que nós apontamos? E recordamos de uma história trazida no livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, que é trazida pelo espírito Neio Lúcio. E o Espírito relata uma série de passagens de Jesus em diálogos com os seus discípulos. E tem uma história que chama muito a atenção, que se chama A Coroa e as Asas. Jesus conta a história de um homem que, havendo percorrido todos os degraus, trabalhado pelo autoaprimoramento, busca um lugar nos planos mais elevados da espiritualidade. E é conduzido até aquele local pelos espíritos, por um anjo, por um espírito protetor. E no caminho em que percorrem aquele caminho, ele é chamado a voltar atrás e perceber o caminho daqueles que vinham depois dele. E que, voltando ele,
que já tinha ah, algumas virtudes, começa a perceber das roupas que alguns deixavam pelo caminho, dos maltrapilhos que se encontravam, das, dos, de todas as características negativas que encontrava naqueles passos que fazia de volta. E ele começa a rir. E então o Espírito diz que aquelas coisas todas negativas que ele encontrava no caminho eram aquelas coisas das quais ele havia se despido e que não percebia. E nós muitas vezes fazemos isso. A história é muito mais aprofundada, mas pela questão do tempo nós abreviamos e contamos ao sabor das nossas recordações. Nós muitas vezes fazemos isso. Aquilo que nós vemos nos outros, os defeitos que nós vemos nos outros, muitas vezes são os defeitos que nós carregamos conosco no nosso próprio caminho. E muitas vezes nós nos pegamos criticando as pessoas pelos seus vícios, seja o vício do negativismo, seja o vício da irritação, seja o vício do mau uso da sua existência. E vamos apontando cada um desses vícios sem perceber que talvez aquilo que nós mais criticamos no outro seja aquilo que nós mais encontramos em nós mesmos. Conversava tempos atrás com uma amiga psicóloga que me dizia de uma pessoa que fazia com ela terapia e que relatava a ela da incapacidade de conviver com algumas pessoas, porque eram por demais negativas. E conversando, numa conversa muito objetiva, fazendo-a perceber as suas próprias palavras e colocações, essa amiga psicóloga fez com que essa mulher de repente parasse e começasse a chorar profundamente. Porque a mulher percebeu que as questões que ela apontava como defeitos dos outros eram questões que ela mesma não conseguia transformar em si mesma. Ela escondia e maquiava as suas imperfeições como se fossem virtudes, mas ainda não havia conseguido vencer aquele negativismo. E por não conseguir vencer em si mesma o negativismo, criticava nos outros aquilo que mais carregava em si. Porque é muito mais fácil ver no outro aquilo que nós trazemos em nós mesmos e criticar, porque nós podemos criticar. Nos vemos o direito de criticar ao outro porque tem esse ou aquele defeito, quando nós não somos capazes de perceber que os defeitos que nós mais criticamos são aqueles que nós mais carregamos em nós mesmos, de uma forma ou de outra, com uma roupagem ou com outra. Esse é o convite de Jesus. Que nós possamos perceber essa trava em nossos olhos. Que nós possamos ter os olhos de ver aquilo que é essencial em nós e que é essencial também no outro. E que percebendo isso, nós possamos entender que o outro não é os defeitos que carrega. Que o outro é um ser que possui esses defeitos, temporariamente, mas que amanhã será todo virtude. Que nós não somos esse conjunto de defeitos. Que nós também não somos esse conjunto de características positivas totalmente exteriores, mas que nós somos alguém a quem isso tudo foi colocado. Essas características exteriores que parecem nos definir, mas não nos definem. E que mesmo os nossos vícios não nos definem. Que nós somos definidos por aquilo que nós trabalhamos em nós mesmos, que nós somos capazes de transformar em nós mesmos.
que nós tenhamos essa capacidade de ver, olhos de ver, e entender o que é essencial realmente em nós e nos outros. O trabalho de desobsessão também, muito além de um trabalho que procura tratar doenças de aproximação ou influências perniciosas espirituais, é um trabalho que tem o objetivo de nos fazer ver, perceber e transformar nós, de nossa vez, e aqueles que nos influenciam também por sua vez. Muita paz a todos. Nós convidamos a todos a permanecermos em preces, em boas vibrações, uma boa leitura, enquanto nós vamos aos nossos trabalhos de radiação e mais tarde enviaremos a prece para o encerramento das nossas atividades à noite. Muita paz.